Um dia, o chanceler chinês descobriu um câncer. E a busca para resolver o seu problema deu origem ao maior estudo nutricional da história e mudou os rumos do conhecimento humano sobre alimentação, estilo de vida e doenças. O projeto ficou conhecido simplesmente como o Estudo Chinês e foi nomeado pelo New York Times como o Grand Prix da Epidemiologia. Calma, antes de começar, pega um sininho e ativa um chazinho que esse vídeo contém informações chocantes. Bora lá? Quem liderou a equipe de pesquisadores foi um renomado bioquímico, professor emérito da Universidade de Cornell e autor de mais de 300 artigos sobre nutrição, o Dr. Thomas Campbell. Ele procurou responder as seguintes perguntas: como surgem as principais doenças do mundo? Qual a influência da genética na incidência dessas doenças? E, principalmente, o que a gente deveria comer ou deixar de comer para não adoecer? O estudo foi realmente gigantesco. Ele aconteceu em 65 condados da China, com 6.500 pessoas examinadas por quase 20 anos, classificadas em 367 estilos de vida e dietas diferentes. E ainda levantou o histórico de 12 tipos de câncer em 2.400 municípios, abrangendo quase 1 bilhão de pessoas. E a China foi o laboratório perfeito, porque além de ter muita gente, tem uma população bastante heterogênea, com muitos condados onde as pessoas tendem a comer e viver da mesma maneira ao longo de muitas gerações. Os primeiros dados levantados já mostraram algo interessante. Os municípios rurais tinham consideravelmente menos doenças do que os mais desenvolvidos. Na verdade, doenças ligadas a questões sanitárias, como diarreia, parasitas e pneumonia, eram mais comuns nos ambientes rurais. Mas as grandes cidades, mesmo tendo mais acesso a remédios e melhores tratamentos de saúde, apresentavam índices muito maiores de doenças crônicas degenerativas, como doenças do coração, diabetes, osteoporose e o câncer. Por exemplo, em alguns condados, a população morria 435 vezes mais de câncer de esôfago do que outros. E não foi um caso isolado. Com vários outros tipos de câncer, a diferença era de 20 a centenas de vezes maior. Mas segura aí que não é só isso. Eles também descobriram que chineses que se mudavam de país, como Estados Unidos e Japão, e que adotavam as dietas do meio urbano de lá, eram acometidos das doenças que são comuns naqueles lugares, mostrando que os fatores genéticos têm pouca ou nenhuma influência na incidência daquelas doenças. Além de deixar ainda mais evidente que as doenças crônicas são mais comuns em cidades e países ricos. Por exemplo, a doença que mais mata no Ocidente é a doença arterial coronária. Cerca de 350 mil mortes por ano, mas ela é bastante incomum nos países subdesenvolvidos. Os chineses de ambientes rurais praticamente desconhecem a osteoporose, mas nos Estados Unidos ela é considerada uma doença comum. Os pesquisadores passaram a se referir a essas doenças crônicas comuns em países ricos como doenças de extravagâncias nutricionais. Mas como assim extravagâncias nutricionais? O estudo apontou que locais com menores índices de doenças crônicas como câncer eram também aqueles que não conseguiam financiar o consumo de grandes quantidades de proteína animal, como carne, leite e queijos. Isso porque nas aldeias e comunidades da China, a proteína animal é um condimento, usado apenas em festas e datas comemorativas, já que seria inviável inseri-la na alimentação diária, como fazem nas grandes cidades. Os chineses das aldeias se alimentam muito mais de vegetais. Para você ter uma ideia, 70% das calorias consumidas por um cidadão médio norte-americano vem das proteínas animais. Já no meio rural da China, a proteína animal representa, em média, 11%, 7 vezes menos. O Dr. Campbell nasceu e cresceu em uma fazenda de laticínios, no sul da Virgínia, nos Estados Unidos, e chegou a escrever artigos a favor do consumo de queijos e leite de vaca. Quando o estudo terminou, ele foi categórico em suas palavras: a proteína animal é o cancerígeno mais potente do mundo. E agora eu vou pedir sua licença para trazer um dado que pode ser assustador. Na década de 60, quando o consumo e a produção de animais para abate e a extração de leite era muito menor, a probabilidade de uma pessoa adquirir algum tipo de câncer ao longo da vida era de 1 a cada 20 indivíduos. Hoje, nos países industrializados, essa probabilidade é de 40%. Isso mesmo. Praticamente 1 a cada 2 pessoas terá algum tipo de câncer ao longo da vida. E qual é a causa disso? Pois é, a gente está lidando com uma máquina que ganha de todos os lados. A agropecuária derruba a maior parte das florestas do mundo, criando pasto e produzindo grãos. Cerca de 70% desses grãos são vendidos para alimentar animais para abate. Esses animais mortos são então vendidos para a indústria de alimentos. Esses alimentos são vendidos para a gente.
E depois que a gente adoece, a gente paga um médico, que, como você bem sabe, vai nos falar muito mais sobre remédio do que sobre comida. Continuamos comendo o que a gente sempre comia, até precisar de um tratamento, e depois uma cirurgia, depois novos remédios para que essa roda continue girando. E ela não acaba aqui. Quando consumimos tudo isso, pagamos muito imposto. E sabe qual é a indústria que mais recebe subsídios estatais e isenção de impostos? Então, assim, desculpa ter começado o vídeo de forma animadinha e agora tá apontando uma realidade que pode ser difícil de assimilar. Mas eu desenhei tudo isso para, quem sabe, abrir uma pequena portinha aí dentro. E eu sei, mesmo, que essa portinha pode te levar para outras portinhas que pode te levar para um lugar onde a vida é mais leve, mais conectada, com um corpo mais saudável e belo dentro e fora. E não acaba a sua pesquisa nesse vídeo. Eu coloquei na descrição aqui embaixo todos os links e referências usados na produção desse roteiro. E eu vou deixar também documentários. Mas além disso, pesquisa mais e principalmente escute a sua consciência. Você não precisa mais fazer parte dessa máquina. Hoje, o Dr. Campbell, que já tem quase 100 anos, ainda dedica sua vida na alimentação à base de plantas como ideal para a promoção e manutenção da saúde. Agora calma aí, antes de você ir, deixa eu te falar uma coisa. Como deu para você ver, esse vídeo dá um trabalhão, isso quando a Madalena colabora. Mas eu não vou pedir dinheiro para você, na verdade, eu vou pedir para esses caras aqui. Esses são alguns dos mais de 500 animais que o Santuário Vale da Rainha resgatou. Ano passado, eles fizeram um resgate gigantesco lá em Brotas, de mais de 1000 búfalas que estavam nessas condições. Hoje, depois de tanto trabalho, elas já estão bem. Mas isso fez com que o custo de alimentação, tratamentos veterinários e manutenção do santuário dobrasse. E eles vivem apenas de doações. Então eu vou deixar aqui o link do site onde você pode apadrinhar um desses animais e contribuir para que eles possam continuar vivendo livres, felizes e com saúde. E se você estiver tendo dificuldades sobre como mudar sua alimentação, eu vou deixar o link do curso de culinária completa da Combicura. São mais de 100 receitas veganas, sem glúten, sem lactose, e 10% do lucro desse curso também vai para o Santuário Vale da Rainha. Então é isso, curte aí e se inscreve para ajudar a gente a crescer. Até a próxima! Madalena, eu tô trabalhando. Alecrim. Tô desenhando, cara.